Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fabrício Nunes e esse é o canal Monólogos da Fotografia. Hoje eu vou dar sugestões de lentes para você comprar para sua câmera cropada. É muito comum eu ler na internet dúvidas sobre que lente eu devo comprar, que lente vocês me recomendam. As pessoas colocam muito essa pergunta nas comunidades de fotografia e esse vídeo tem exatamente essa função. Eu vou falar primeiro sobre câmeras cropadas e vou dar sugestões de lentes cropadas, lentes que têm menos vidro, feita para câmeras que têm o sensor menor. E, portanto, você também tem aquele fator de corte que você não pode esquecer, deve sempre multiplicar a distância focal dessa lente pelo seu fator de corte. Hoje eu vou falar basicamente de lente zoom. Por que lente zoom? Porque lente prime é a lente de foco fixo. Para tudo, interromper só rapidinho para entender uma coisa. Eu não sei o que aconteceu, eu devo estar dormindo pouco. Toda vez que eu falar foco fixo, eu estou querendo me referir à distância focal fixa, que é outra coisa, completamente diferente. Eu me refiro às lentes que só tem uma distância focal, como uma 35, 1.8, uma 50mm 1.4, como eu expliquei já em outros vídeos. Eu aí vou errar umas 6 ou 7 vezes, em vez de falar distância focal fixa, eu vou falar foco fixo, que é outra coisa, não tem nada a ver com a distância focal fixa. Então me dá um desconto, sempre que eu falar, eu vou botar aí um xizinho aí para contar a quantidade de vezes que eu vou errar. Vamos seguir então. É outra história. Eu sugiro para quem está começando, sempre começar com uma lente zoom. É muito comum as pessoas falarem, começa com uma cinquentinha, né, que é a famosa 50mm, muitas vezes um f2, f1.8, f1.4, ou as pessoas sugerem, começa com uma 35mm, que é foco fixo também, e normalmente essas lentes, como eu falei, tem mais qualidade, né? A própria Nikon tem uma 35DX e uma 50DX 1.8, que são muito boas e são um ótimo preço, são lentes em excelente custo-benefício. Mas eu não vou falar dessas lentes agora porque envolve outras coisas, como a propriedade de 35 vezes 1.5 ou 1.6, chegar lá a 50 e pouco. Não é bem assim, né? Você não vai chapar a imagem, você vai conseguir a distância focal equivalente. Mas eu acho que a lente fixa, ela serve mais para você já aplicar no trabalho. Não que você não possa usar lente zoom no trabalho, mas eu acho que já é uma escolha. Uma vez que você exercita com a lente zoom, você começa a entender aonde você prefere ficar, naquela distância focal. Então isso fica muito mais fácil para você tomar uma decisão correta sobre qual será a sua lente fixa ideal. Eu citei 2 exemplos baratos, mas normalmente uma lente de foco fixo não é barata. Dito isso, vamos começar a falar da nomenclatura mais comum. Eu vou falar aqui da Nikon e da Canon. Eu não conheço a nomenclatura das outras, se muda. Mas quando a gente fala de câmeras cropadas, elas são chamadas também de câmeras que têm o sensor APS-C. Na Nikon é a sigla DX. Tem sigla DX, é cropado, seja na câmera, seja na lente. Na Canon é EFS. Tem o EFS, é cropado, tá? Tem menos vidro, é feito por um sensor menor. Quando eu falo de lente zoom, é bom entender uma coisa. O conceito de zoom é muito comum, você deve ter visto celulares, quando você vai comprar um celular, está escrito lá, tem um zoom ótico de tanto X, zoom digital de tanto X. Bom, o zoom ótico é bem simples, é lente. As lentes se mexem para aproximar, então você tem uma variação de distância focal real. O zoom digital nada mais é do que um crop na imagem. O celular lhe dá um zoom na foto já tirada. Ou vai dar um zoom na foto que ele vai tirar, ele vai diminuir a quantidade de megapixels daquela foto. Então você tem perda de resolução. Então sempre dê prioridade ou favoreça o zoom ótico. É claro que as tecnologias aí estão mudando, já há um pré-tratamento do zoom digital, mas o zoom ótico ainda é superior. Então o que acontece? Quando a gente fala de zoom, é bem simples o conceito. Por exemplo, vou pegar aqui uma lente 55-300 DX da Nikon. É uma lente tele, que eu até vou recomendar lá daqui a pouco. Mas vamos pegar ela como exemplo para cálculo de zoom. Quando você for falar de tanto X de zoom, 2X, 4X, 5X, 10X de zoom, 20X de zoom, o que é isso? Isso nada mais é do que a distância focal máxima dividida pela distância focal mínima. Então, no caso de 300, por exemplo, dividido por 55, 300 mm a distância focal máxima dessa lente, 55 mm a distância focal mínima. Você vai ter um zoom de 5.4x. E
Bom, para que eu preciso saber isso? Primeiro é só para você entender o porquê desse X, tá? Então existe ali, e isso pode estar em qualquer distância focal, pode começar do 100 para o 500, pode ser do 28 para o 105. O que importa é você sempre o fabricante pegou e dividiu a máxima pela mínima e te disse quanto X tinha de zoom ótico. Digital ele pode botar quanto ele quiser até ele achar que a qualidade ficou muito ruim e parar por aí. E, bom, o que acontece? Quanto menos X, esse X é interessante porque quanto menos, normalmente melhor qualidade de imagem. Tirando aí exceções de lentes caríssimas, né, que são feitas com materiais absurdos, aberturas absurdas, lentes gigantes. Normalmente o X, quanto maior esse X, é 5.4. Se fosse 6, 7, 8x, significa que há muitos elementos, que a imagem está atravessando muitos elementos. Então ela vai tender a perder a qualidade. Então, o ideal é que você favoreça uma lente que tenha um zoom menor, para quando você foca realmente em qualidade. Então, vamos falar do primeiro tipo de lente que eu recomendo você se preocupar. É a lente Coringa. A lente Coringa, primeiro, Coringa porque é uma referência à carta do baralho. Coringa serve para substituir qualquer carta do baralho. Então, essa lente seria uma lente multiuso, que você pode usar a qualquer hora. Ou seja, ela vai te entregar um pouco de cada coisa. Ela vai te entregar um pouco de tele, ela vai te entregar um pouco de grande angular e ela vai te entregar um pouco de imagem no meio do caminho ali, no 50mm. Então você já entende que essa é uma lente que ela passa pelos 50mm adiante e ela também recua um pouco dos 50mm. Essas lentes costumam vir nos kits. Quando você compra o kit, lembra que eu falei que o kit era o corpo da câmera mais uma lente que a fábrica mandava. Normalmente uma lente não muito cara, uma lente que por mais que ela fabrique bem aquela lente, ela nunca vai ser a lente top da fábrica. Se bem que existem casos aí de que a câmera muito cara vem com uma lente muito cara. Já casos de câmeras full frames que vem com uma lente 24-70, que é uma lente normalmente cara, com abertura toda 2.8. Tá? Mas não é um padrão de acontecer isso. Eu falei sobre uma lente full frame, mas não é o assunto de hoje. Hoje é lente cropada, né? Então vamos voltar para o assunto de cropado. O kit dessas câmeras normalmente é um kit 1855 com f3.5/5.6, né? De 3.5 a 5.6, isso 3.5 no 18 e 5.6 no 55mm. Às vezes é 4, às vezes é 4.5.6, vai depender da versão da câmera que você está comprando, qual modelo e qual fabricante. Essas lentes podem vir com estabilizador. O estabilizador, como eu já expliquei, são uma espécie de amortecedor que você consegue trabalhar com velocidades mais baixas sem borrar a imagem do que conseguiria sem um estabilizador ou sem colocar a câmera num tripé. Então tudo isso vai influenciando na lente, principalmente, por exemplo, a Nikon, cujos modelos de entrada, a série 3000 e 5000, né, de 3000 a 3600 ou 5000 a 5600, não tem motor de foco no corpo da câmera, então depende que esse motor para fazer o autofoco esteja na lente. Então isso normalmente torna as lentes da Nikon um pouco mais caras. A Canon, como ela entrega motor de foco no próprio corpo de todas as câmeras, ela consegue fazer, em alguns casos a lente dela acaba sendo mais barata porque não precisa ter motor de foco. Então você tem que se preocupar sempre quando for comprar uma lente. Se você tem essas câmeras desses modelos, você tem que saber se a lente tem motor de foco, senão você pode ficar sem autofoco quando comprar a lente. E o estabilizador eu recomendo por questões principalmente para lentes que são tele, porque você pode dar aquele zoom e se dá o luxo de trabalhar com a velocidade mais baixa para poder compensar isso, usar a velocidade mais baixa para entrar mais luz, né? E não precisar subir tanto ISO, né? Enfim, fotometrar a sua imagem e aproveitando talvez uma pouca luz que você tenha disponível. Mas a lente Coringa são lentes, a lente vem no kit, 18-55, você já viu, né? Ela começou numa grande angular e foi até uma 55, que já é uma tele. E é realmente uma tele, porque você fala, pô, mas só 5mm depois de 50 é uma tele? É porque é uma câmera cropada, tem um fator de multiplicação na distância focal equivalente, na área que ela vai pegar, né? Ela vai reduzir a área que ela está pegando com aquela mesma milimetragem, para uma área equivalente à milimetragem vezes o fator de corte. Então, 55 vai ser vezes 1.5, não é 55. Você já está falando de alguma coisa lá para mais de 70mm. Você está falando de 18, não é 18, você está falando algo ali acima dos 24, 25, 26mm, dependendo do fator de corte. Mas você pode melhorar essa lente do kit, você pode comprar uma lente Coringa que seja mais eficiente, ou seja, normalmente a gente chama de mais eficiente uma lente que tem uma abertura maior de diafragma, uma lente mais clara. Sim, você pode. Foi exatamente o que eu vou sugerir aqui. Se você tem a lente do kit, não é que a lente do kit não faça boas fotos, não. Já vi muita gente fotografando bem, mas há limitações óticas na lente, óbvio.
Não é nem à toa que existem lentes mais caras, porque elas têm uma qualidade ótica melhor. E você pode melhorar a lente do kit? Pode sim. O que você pode fazer? Você pode colocar uma com um range maior do que 18,55, um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, ou às vezes até com um range similar. Porém, mas você está ganhando aí abertura, luz, entrada de luz. Então, nesse caso, eu recomendo aqui, por exemplo, vou pensar aqui numa boa que eu gosto, a 1750 Sigma, toda 2.8. Uma boa lente. Você viu, ganhei 1 milímetro para trás, para frente não ganhou nada, mas você tem um fator de corte, sabe que 50 vezes 1.5 ou 1.6. E você tem uma lente toda 2.8, uma lente que fica mais profissional, você não precisa se preocupar, você seta uma abertura para trabalhar e você não precisa ficar mudando a abertura toda hora, nem ele vai mudar conforme você dá o zoom na lente, como eu já expliquei lá em distância focal. Existe a Tamron também, 1850, a Tamron tem um modelo 1850, todas essas lentes cropadas, tá? Que dizem ser melhor do que a Sigma. Eu nunca usei, mas eu já vi vários comentários dizendo que é melhor do que a Sigma. Ah, Fabrício, mas só tem Sigma, só tem Tamron? Não, existe a versão Canon e existe a versão Nikkor, da Nikon. A Nikkor é a fabricante de lentes da Nikon. Sim, existe. Se você está com dinheiro sobrando, sem dúvida elas vão te entregar uma qualidade ainda melhor, mas vão te entregar um preço bem mais caro também. Por isso que eu dei como alternativa a Sigma, que vai fabricar para as duas, para Canon e para Nikon, e muitas vezes para Sony, para outras fabricantes. E a Tamron também faz a mesma coisa. E são, assim, a qualidade não é tão inferior, mas o preço é bem mais baixo, tá? E eu, por exemplo, qual foi a minha escolha? Eu não escolhi nenhuma dessas, eu sugeri uma dessas, mas eu acabei escolhendo essa daqui. Eu escolhi a Sigma, uma série chamada Contemporary. Ela é reconhecida por esse C. Tem um Czinho cromado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí na imagem. Mas quando tem esse C cromado é uma série Contemporary, que é uma série feita para ser barata, é uma lente cropada, porém que entrega muita qualidade, tá? Dizem que foi uma série pós-Fukushima, lá, o desastre de Fukushima que teve no Japão, e a fábrica teve aquele lance do renascimento, de fazer melhor. Não sei se isso é verdade, por favor me corrijam aí se é uma fake news, mas o que eu tinha lido sobre era isso sim, e por isso que elas tinham feito, a Sigma tinha feito uma série tão boa e tão a um custo, a um valor acessível, né? Essa aqui é uma 1770 284. Ela não é 2.8 fixa. Ela é 2.8 a 17 e ela vai fechando a abertura máxima para 4 quando chega no 70. Aí você vê que eu tenho um range muito bom aí, uma abertura muito boa e um range muito bom. E essa lente é muito elogiada, tá? Quem tem essa lente não costuma vender e ela valorizou muito. Quando ela lançou, ela era bem mais barata. Hoje ela deu uma valorizada porque o pessoal percebeu que a lente era uma lente de qualidade. Recomendo. Sigma C, ou a série Contemporary é o correto, né? Contemporâneo, né? Contemporary. Sigma C 1770 f2.8.4 macro, tá? Eu tô falando isso, ela tem um macro, aquele macro que não é o macro olho da mosca, mas é o macro que dá para você tirar foto de flores, né? E objetos não tão pequenos, com uma qualidade bem legal. Eu sugeri ela porque existe uma outra Sigma 1770 que ela não é Contemporary. Tá? E ela sim, ela não é que ela seja uma lente ruim não, mas ela é inferior a essa daqui, com certeza. Então, recomendo essa. Mas se encontrar outra no bom preço, por que não? A segunda lente que eu recomendo que você compre depois que você já tem a lente do kit, já praticou, já explorou bastante a lente do kit, é uma lente que costuma dar resultados rápidos para quem está começando a se entusiasmar com fotografia, aprender fotografia. Eu já vi isso várias vezes no olho das pessoas que eu estou ensinando fotografia, quando às vezes a pessoa tem uma câmera compatível com as minhas lentes e eu levo uma lente tele. A lente tele é a segunda lente que eu recomendo, que é a lente que dá o zoom, que dá bastante zoom, que ela vai trazer aquele objeto, aquele rosto em evidência e grande na imagem, né? Como eu disse, você avança, as coisas crescem, ficam maiores na imagem. E você começa a ficar... E essa lente, ela costuma entusiasmar muito no início. É por isso, inclusive, que existe a paixão das pessoas por super zoom, que não são câmeras semi-profissionais, como chamam, mas já tem uma qualidade não profissional, claro, mas uma qualidade aceitável para você tirar boas fotos, e que trazem um zoom absurdo, né? Você vê, elas trazem um zoom muito grande, como eu falei, muitos elementos no meio do caminho, às vezes recursos como multiplicação de imagem, que já fazem ter queda de imagem, né? Muitas vezes a qualidade não incomoda, você olha se você não percebe, né? Se você não for um analista de fotografia, não pegar aquela imagem para comparar com outra, der zoom, você não vai perceber a falta de qualidade. Então pode ser que uma câmera, um super zoom te atenda, mas para trabalho eu não recomendaria uma câmera super zoom. Então
essa lente aqui é uma lente de tele, é uma lente, essa aqui é uma 70-300, ela não, por acaso essa lente aqui não é uma lente cropada, tá? Mas eu só tenho essa. Na época eu ia comprar uma lente cropada, minha câmera era cropada, eu ia comprar uma 55-300 DX da Nikon, que é uma ótima lente, ela tem estabilizador, tem motor de foco, mas o que acontece? Eu encontrei essa daqui ao mesmo preço, usada, a pessoa estava pedindo praticamente o mesmo preço da 55-300. E essa aqui é uma 70-300 FX. FX é a sigla da Nikon para lente full frame ou para câmeras full frames. E no caso da Canon é EF apenas, sem o S. Aí eu falei, poxa, tem certeza? Até perguntei se a pessoa tinha certeza. Você tem certeza que você quer esse preço nessa lente? Porque ela estava pouquíssimo usada, sem marcas de uso. Tem estabilizador, tem tudo. Tem motor de foco. E é uma lente considerada um projeto muito bem acertado da Nikon, tá? Tem, como eu te falei, é que nem fabricante de veículo, às vezes acerta bem no modelo, às vezes nem tanto. E essa daqui é um dos projetos que o pessoal fala, poxa, essa FX, assim, a 70-300 FX VR, o VR vermelho, o pessoal até chama, tem esse VR vermelho aqui, é um baita projeto, é uma excelente lente, é um excelente custo-benefício de lente, mas ela é mais cara, ela é bem mais cara que a 55-300. Eu encontrei no mesmo preço, eu comprei, claro. Até porque serve também na câmera cropada, e quando eu comprei a lente full frame ela também serve. Tem essa vantagem de você comprar uma lente, gastar um pouco mais na lente full frame, se você pretende no futuro ir para full frame, você não perde a sua lente, não precisa vender ela para comprar uma full frame. Mas isso aqui foi a oportunidade, eu queria a 55-300. Então já recomendo a primeira tele, se você tem uma Nikon, 55-300. Se você tem uma Canon, existe uma Canon EFS cropada, 70-300 com estabilizador também, para você como uma excelente opção de tele para Canon, para quem está começando. Aí você vai dizer, pô Fabrício, mas não tem uma tele menor aí? Não tem? Achei essa tele muito cara. Tem, você pode pegar uma, no caso da Canon, você tem opções até 250mm. Eu não lembro agora se ela é 70-250. Mas tem essa opção. Você tem a sua opção. Tem a opção sem estabilizador? Tem. Posso comprar sem estabilizador? Pode. Você vai usar tripé? Você tem a mão firme? Você vai ter que trabalhar com uma velocidade mais alta. E normalmente o F dessas lentes não é assim muito claro. Essa aqui, por exemplo, é 4.5.5.6. Então, quando você tem um F mais aberto, você pode botar mais luz no F para entrar. E quando você está usando uma zoom, você está fechando bem dentro da imagem, você pode tirar até foto da paisagem com um F menor, com um F mais aberto, né? sem fechar tanto o F. Porque você está botando, a paisagem está muito grande ali, está quase ocupando toda a foto, né? Você não tem muitos elementos para pegar, você não tem uma imagem aberta com muitos elementos. Mas, para precisar tanto de profundidade de campo. Mas o que acontece? Quando você compra uma lente dessa, normalmente ela não tem um F muito aberto. Se tiver, ela é caríssima. Se você comprar por exemplo, existe uma 70-200 toda 2.8. 80-200 toda 2.8. É uma lente bem cara. É uma lente aí de 8 mil reais, 10 mil reais, é muito cara. Porque tem muita abertura e ainda é tele. Mas existe também a 200 com uma abertura de 4.5.5.6, e aí vai ser mais barato que a 300. Mas aí eu sinto, essas lentes que são assim, 200 com F muito aberto, não são as lentes... É uma tele, claro, é considerada já uma super tele, mas eu não acho que é, por exemplo, fotografar bicho. 200 para fotografar pássaro eu acho muito pouco. Acho que no mínimo 300mm e somando ainda o fator de corte da sua câmera que vai avançar isso, né? Para 300, para 450, para 480. Então eu recomendo 300. Mas se você só tiver com grana para 200, vai na 200. É uma tele? É. Para fotografar pássaro vai ser um pouco mais difícil. Você vai ter que cortar mais a foto. Você vai usar um sensor. Se tiver com um sensor de 24 megapixels, 20 megapixels, você vai ter uma imagem grande. Você pode cortar para chegar mais perto do pássaro depois. Não tenha medo de cortar suas fotos. Só tenha medo de cortar demais. Você deixar com menos de 10 megapixels a foto, depois vai ser complicado se você quiser imprimir no futuro e tal. Mas não tem a pena de cortar a sua foto para poder ficar mais bonita. Mas eu recomendaria você ir acima de 200. 250 para 300 acho que não dá tanta diferença, mas 200 para 300, 100mm acho que é uma grande diferença. Terceira lente. Depois que você brincou bastante lá, entendeu bem, conheceu a sua coringa, começou a achar qual é a milimetragem que você gosta mais de fotografar. Eu, por exemplo, fotografo muito... Eu reparei que quando eu comprei a 1770, eu fotografava muito em 70. Eu falei, poxa, então eu gosto mais de tele, né? Claro que seu gosto pode mudar, conforme você começa a ver as imagens que você produz, você começa a adquirir novos gostos, você começa a dizer, pô, não, prefiro recuar um pouco a imagem. Então eu fiquei muito tempo nos 70. Aí depois eu descobri que eu gostava de fotografar um pouco abaixo, ali 50mm. Hoje eu já estou gostando mais de grande angular, apesar de eu ainda adorar a tele,
não deixo de gostar de bater fotos tele, bater fotos em close-up, principalmente animais, eu gosto muito. Mas eu comecei a descobrir o prazer de fotografar com grande angular, de conseguir realmente, porque a grande angular no início você se atrapalha um pouco com ela, a imagem não fica aquilo que você queria, mas aí você começa a pegar o jeito de fazer aquela imagem grande angulada, aproveitar bem aquela distorção que é gerada na grande angulada, principalmente nas bordas, e você começa a gostar e curtir um pouco mais. Então eu recomendo que a sua terceira lente do seu kit seja uma grande angular. Tá? E aí existem, para variar, várias alternativas. O mercado de lentes é absurdamente grande. A Nikon tem um número absurdo de lentes, a Canon também tem um número absurdo de lentes, aí um número menor para Sony, Fuji, fora os outros fabricantes que fabricam para essas marcas, como Sigma, Tamron, deixa eu ver, Tokina, né? Vou esquecer de citar alguém aqui, Rokinon, enfim, tem várias fabricantes, e você fala assim, pô, Rokinon, cara, deve ser muito ruim, né, com esse nome. Não, não é. Tem modelos muito ruins, mas tem modelos muito bons também. Tem uma hora que ela acerta. E elas entregam lentes assim, a vida ela tira recurso da lente, tira tudo da lente, tira autofoco, tira tudo e te entrega uma ótima lente. A Rokinon, por acaso, uma foco fixo de full frame, né? Mas a Rokinon 14mm 2.8 é um sonho de consumo. E ela não é cara, lá fora é mais barata, aqui dentro é um pouco cara, né, por causa do dólar. Mas é uma excelente lente para fazer grande angular e fazer foto de astrofotografia, que é uma das coisas que é grande angular, que eu estou começando a explorar agora. Então você tem opções de grande angular de todos os tipos e valores. Grande angular justamente são lentes caras. Assim como a tele fica cara, se a abertura for maior e quanto maior a tele, quanto maior o alcance dessa tele, a grande angular também. Quanto mais recuada, ela precisa de mais vidro e ela vai ficando mais cara. Existem várias opções. Existe a Sigma 1020, que ela é 456, o F dela. Tem, por exemplo, a Tokina 1224, que é toda F4. Tem a Canon, tem a 1018, que é 4556, você vê, né? A abertura está mais ou menos dentro ali de uma abertura de kit, só que uma lente grande angulada, então ela vai ser mais cara. Se você tiver com dinheiro sobrando aí, dinheiro não for problema, você pode ir numa Nikkor 1224, também uma lente cropada, mas excelente, grande angular da Nikon. E, enfim, você tem aí, eu escolhi, por exemplo, essa aqui. Eu escolhi, vocês já viram em outros vídeos, a Tokina 1116 DX para Nikon, né? Mas ela tem para Canon também. E essa 1116, que não é 1116, como eu já falei, por causa do fator de corte, mas ela me entrega aí pelo menos uma 16-24, né, em equivalência. E é uma lente toda 2.8, então ela é muito aberta o suficiente para favorecer a astrofotografia. Não é que você não possa fazer, a astrofotografia, você já deu a entender que é a fotografia dos astros, das estrelas, né, do céu à noite, aquelas estrelas lindas, você fotografa a Via Láctea. Mas o que os fotógrafos que são especialistas no assunto dizem que um f3.5 já é muito escuro para você tirar fotos com alta qualidade de astrofotografia. Mas tem que bater com lente do kit. Eu já vi foto bonita se você pegar as condições ideais de luz, não tiver poste de luz aceso, poluição visual de luz, né? Se tiver um lugar bem escuro, consegue bater uma foto bonita com a lente, até com a lente do kit. Mas agentes especializados vão fazer um trabalho melhor. E a Tokina 1116, toda 2.8, é uma lente muito elogiada aí de um fabricante alternativo e muito recomendada, e por isso que eu comprei ela, então eu recomendo para vocês também. Eu acho que são 3 lentes que você tem que ter assim no kit fotográfico, juntando durante a vida, pelo menos essas 3 lentes zoom seriam assim uma forma de você ter ferramenta para toda a obra, né, para todo o trabalho. E aí, conforme você for se achando na distância focal, que você diz, cara, eu adoro essa distância focal. Então se você adora essa distância focal, se você está fazendo um bom trabalho com aquilo, essa aí seria provavelmente a sua alternativa de lente de foco fixo, né? A sua lente prime. Você comprar uma somente 14mm, comprar uma somente 200mm, né? Ou com um zoom bem menor, né? Bem curto, sei lá, uma 200-500, toda 5.6, uma 200-400, uma 200-400, todo f4, né? Mas aí já estamos falando de lentes full frames. Mas é a ideia de que você se ache a sua distância focal ideal para depois você partir para as primes, partir para 50mm, que é uma lente excelente, que na cropada vai ter um avanço aí, né? Partir para uma 35, para uma 24mm, uma 28mm, uma lente de foco fixo. Então é isso. Gostou do vídeo? Dá aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificação de novos vídeos e segue o Monólogos da Fotografia lá no Instagram, o @Monólogos da Fotografia. Próximo vídeo eu vou falar sobre sugestões de lentes para câmeras full frame. Até lá então, um abraço!